Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa primeira aula de poesia, intercalando as leituras. Eu comecei o nosso clube de livros essenciais para a vida, né? E agora eu alterei o nome para livros essenciais para jovens, porque é mais voltado realmente para os jovens. E a gente já leu O Velho e o Mar, estadunidense, né? Nós lemos também A Morte de Ivan Illich. E agora nós vamos intercalar aqui com o poema do Camões, soneto, né? E nós vamos ter a aula do Hobbit na semana que vem. E eu resolvi abrir aqui também essa aula para o YouTube, para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre como é a nossa aula de poema. Eu também já deixei disponível lá o livro, a aula do livro Velho e o Mar, e a minha didática é assim, aqui na aula não tem corte, né? É tudo ao vivo, então mesmo que não esteja ao vivo para vocês aí, eu estou falando ao vivo, não tem corte nenhum na nossa aula. A aula de poema não é tão longa como a aula do livro, e a semana que vem vai ser a do Hobbit, né? Estou ansiosa para isso. E hoje vai ser sobre o poema. Então, vamos pedir a Deus, né, que nos proteja, nos ajude, nos dê uma ótima aula. O Espírito Santo venha nos iluminar. Amém. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar o poema. Aqui, poema de Camões. Vamos ver se ele vai abrir, né? Porque às vezes demora um pouquinho. E quem quiser participar do nosso clube, ainda dá tempo, só é você entrar no meu link de clubes essenciais para a vida, de livros essenciais para jovens, na verdade. E aí você vai entrar lá, já tem as aulas gravadas todas lá, que já foi do livro, né, o livro do Velho Mar, e o Ivan Illich ainda vai ser postado lá. Então vamos lá, vamos ler esse poema aí, bonito, né, de Camões. Deixa eu ver. Ah, não, eu tô fazendo confusão. A gente fez o Velho Mar, agora seria o Hobbit, e Ivan Illich vai ser agora de julho, que a gente vai ler para julho, tá? Então a gente vai fazer a aula do Hobbit depois do Ivan Illich, que é do Tolstói, ok? Então vamos ler aqui. Deixa eu aumentar aqui para a gente ler. E esse poema aqui, ó, você encontra nesse livro do Sonetos de Camões, né? Camões, o nosso Luís de Camões, português, né? Que nasceu mais ou menos ali, viveu mais ou menos em 1500, em Portugal. E nós temos aí muitas obras dele, né? Incluindo Os Lusíadas, que é um maior livro, maior obra literária e a primeira obra grande literária em língua portuguesa de Portugal, mas a nossa língua, né? Então nós temos que valorizar muito o Luís de Camões. Ele fez a nossa língua portuguesa ficar conhecida aí mundialmente pelas suas obras. Mas esse poema é um poema atemporal, né? Vamos ler aí, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Não é um poema grande, né? Ele tem 4 versos. É um soneto porque ele tem os 2 primeiros versos, tem os dois primeiros, tem 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes tem 4 versos e as outras 2 tem 3 versos. Vamos ler. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor, são tão contrário a si é o mesmo amor? Um poema muito bonito, né? A gente diz que é um poema atemporal, porque mesmo escrito lá no ano 1500, há mais de 500 anos, acho que pouco menos de 500 anos, é um poema com um assunto atemporal, um assunto que está acima do tempo, um assunto universal, que todo mundo ama,
que todo mundo sente, que todo mundo vivencia, que é o amor, né? Então, ele fala sobre o amor. E aí a gente vai ver aqui que ele fala sobre um sujeito, que é o amor, e aí ele vai continuando todos os outros versos, sendo o seu predicativo, né? Predicativo desse sujeito, predicativo nominal da palavra amor. Então, amor até o final. A gente vai ver que está falando que o amor é. E aqui ele faz uma conclusão aqui, que a gente vai ver depois, né? Então, vamos analisar aqui. Então, temos aqui a primeira estrofe, a gente vai ver que é parecida, né, com a segunda, são 4 versos. A primeira linha, o primeiro verso, ele vai rimar lá com o último verso, com o quarto verso. E o segundo verso vai rimar com o terceiro. Então, essa característica que fica um som, né, como uma música. A gente vai falar um pouquinho depois sobre música, né, que foi feita uma música em cima desse poema. Então, ele vai ter uma melodia, né, todo poema ele tem ali, né, esses versos, essas paradas, né, esses fonemas que vão indicando como se fosse uma melodia sem a música, mas a melodia da voz. E essa é a magia do poema, né? Além de ser um poema que fala muito em metáforas, né? Não é só a palavra em si é, denotativa, mas palavras conotativas, palavras escritas em metáforas, e também a gente vai ver aqui muitos paradoxos, né? Que são palavras antagônicas, que não deveriam combinar uma com a outra, mas no poema do amor vai falar que elas são, vai comparar uma com a outra palavras antagônicas, que são palavras que seriam contrárias uma à outra, né? Então isso é muito bonito nesse poema. Por isso faz esse poema ser um dos poemas mais lindos do mundo, né? De todos os tempos. Então vamos lá. Então o amor. O amor é o nosso sujeito, ele vai falar sobre ele. O amor é um fogo que arde sem se ver. Então o fogo ele arde, só que a gente não tá vendo, a gente tá sentindo arder, mas a gente não vê esse fogo, né? Vamos lembrar aí do quentinho no coração, né? Quando a gente vê a pessoa amada, quando a gente vê uma criança fazendo uma coisa bela, quando a gente vê uma paisagem bonita, tudo esse amor, né? A gente sente aquele quentinho no coração arder, mas a gente não tá vendo, né? É um sentimento. Então, lembrando que nós temos os vários sentimentos do amor, né? Ele tá querendo falar aqui mais ou menos como ele vê o amor. Então, a primeira coisa que ele pensa é um fogo que arde sem se ver. A gente sente arder, mas a gente não está vendo. É ferida que dói e não se sente. Aqui eu posso falar como mãe, né? Quando a gente vai ter o parto, vai dar à luz, a gente está doente, está com dor, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente quer ver o bebê, a gente quer ver a carinha daquela criança. Quando a gente faz uma coisa que dói pra gente, mas a gente está vendo o outro feliz, então faz a gente não sentir aquela dor. Dói, mas a gente não sente. Dói mais ou menos. A gente sabe que tá doendo, mas a gente acaba não sentindo, né? Isso é uma grande explanação do que é o amor, né? É um contentamento descontente. Então a gente fica contente, mas está descontente. Mesmo que não seja assim tão bom pra gente, mas a gente está contente. Como a gente passa a noite acordado por um filho, né? A gente está com sono, mas está contente de estar ali com ele perto. Quando a gente, sei lá, vamos fazer umas comparações aqui para poder entender melhor, né? Dar o melhor pedaço da sua torta, né? Do seu bolo para alguém, né? Você escolheria para você, mas você deixa para o outro. Então é isso, né? Esse é o amor, quando você é, prefere o outro do que a si mesmo. Então a gente está descontente porque não é o que a gente queria, mas a gente está contente pelo outro. É dor que desatina sem doer. Então, uma dor, como é que pode uma dor não doer? Né? É a mesma coisa ali que dói e não se sente. É uma dor, tá desatinando aquela dor, tá doendo, mas na verdade não tá doendo, né? Isso é o amor. Então, para a gente perceber, né? São palavras, coisas antagônicas, coisas que são contrárias uma à outra. Como é que a dor não dói? Então, é uma coisa que não tem muita explicação. Chegamos à conclusão de que o amor é inexplicável, né? Uma coisa que se sente, é uma coisa que a gente não quer coisas em troca. Esse amor, né, o amor ágape, que é o amor de Deus, né, a gente sabe que tem o amor eros, que é o amor entre homem e mulher, o amor mais carnal, temos o amor fraternal, e temos o amor ágape, que esse é o amor que você realmente não quer nada em troca, você só ama, então esse é o amor verdadeiro, né.
É o não querer mais que bem querer. A gente só quer o bem querer do outro, o bem-estar do outro. A gente só quer amar, né? É um solitário andar por entre a gente. Às vezes a gente está com um monte de pessoas em volta, mas a gente não tem aquela pessoa amada, a gente se sente solitário, a gente quer a presença daquele amado, a gente quer a presença dele. A gente se sente solitário se a gente não está com a pessoa amada. Então a gente se sente solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. Às vezes a gente tem tanto amor que não cabe no coração, né? A gente fala assim, não cabe de tanto amor que eu estou sentindo, né? Principalmente os apaixonados aí. Sente tanto amor que não cabe no peito, né? É um cuidar que se ganha em se perder. Então a gente está ganhando, perdendo. Quando a gente perde horas de sono, quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta pelo outro, mas a gente está ganhando. Quando a gente ganha no sorriso, num abraço, num agradecimento, a gente está ganhando, mesmo perdendo. Então aqui é a segunda estrofe, temos aqui rimando também o primeiro verso com o último, o segundo verso com o terceiro. Querer perder, gente contente. Agora nós vamos passar para outra estrofe que só temos 3 versos. Aqui nós temos o primeiro verso rimando com o último, e aqui no meio não está sozinho, né? Não está rimando aqui. É querer estar preso por vontade. Você quer estar preso. Você quer, né? Ficar com a pessoa amada. Você quer sentir a presença daquela pessoa. Ou até com Deus, né? Você quer estar ali na presença de Deus. Você quer estar naquela oração. Você quer estar ali fazendo a vontade de Deus. Você quer estar agradando a pessoa amada, né? É servir a quem vence, o vencedor. Então, aqui, sempre quem vence é servido. Mas aqui é o contrário, ele está falando que quem vence é que serve. É servir a quem vence. O vencedor que vai servir, não é o perdedor. Muito antagônico, né? Muito contraditório. É ter com quem nos mata lealdade. Então, mesmo que aquela pessoa está nos matando, está nos fazendo sofrer, nós temos aquela lealdade por aquela pessoa. Esse é o amor, né? O amor incondicional. Então, aqui ele definiu tudo o que ele acha que é o amor. E aí ele vai chegar a uma conclusão aqui, uma pergunta, né, desse paradoxo, dessa contradição, né? Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade? Como esse amor pode causar amizade se ele é tão contrário a si mesmo, né? Se tão contrário a si é o mesmo amor. Se ele é tão contrário a si mesmo, se ele é tão antagônico, se ele tem tanta divergência nisso, como ele pode causar amizade no coração humano? O humano geralmente, né, o ser humano geralmente é tão egoísta, né? Tão só pensa em si mesmo, tão orgulhoso e tão ambicioso. E quando ele ama, ele consegue tirar tudo isso, né? E causa amizade com outra pessoa. E não deixa e não e deixa de pensar só em si mesmo para pensar no outro. E causa essa amizade. Só o amor que pode fazer isso, né? Só o amor. E aí a gente vai ver uma música que fala que é só o amor, né? E prestando atenção aqui, né, vendo a rima também, né? Ó, esse amizade vai concordar com esses daqui lá de cima, né? Para dar um som no poema melhor, né? E aí o favor rima com amor. Mas o vencedor aqui também, né? O vencedor vai estar ligado a favor e amor. Mas o que eu queria que vocês prestassem atenção é porque o amor está com letra maiúscula. Por acaso? Não é por acaso, né? Quem causa esse amor em nós? Quem causa esse quentinho no coração? Quem causa a gente ficar acordado a noite inteira por um filho? Quem dá isso, né? Aí eu vou falar o que o autor quis dizer, mas eu vou pensar comigo mesma e vou chegar à conclusão que para mim é Deus, né? Que causa esse amor, que coloca esse amor em nós, para que nós possamos cuidar de alguém, né? Ter essa união com alguém. E ali está personificando esse amor, está tornando o amor uma pessoa, né? Amor com letra maiúscula, um substantivo, deixa de ser um substantivo aí abstrato, comum, para ser um substantivo próprio, nome que se dá a alguém. Então não é por acaso que está com esse amor maiúsculo. Então é muito, muito bonito esse poema, né? Então a gente pode ver aqui gramaticamente várias coisas, né? Palavras que são metáforas, palavras que têm sentido figurado,
Nós vemos aqui advérbios, né? Se você quiser aí como exercício em casa, procura os verbos, procura os substantivos, quais tipos de substantivos você vê aqui, né? Aqui no começo seria o amor, é um substantivo abstrato, mas depois ele se torna um substantivo próprio, né? Então, o que que nós podemos aqui achar de verbo, né? Arde, desatina, sem doer, no verbo do infinitivo, verbo no particípio, quais verbos a gente encontra aqui? A gente pode fazer esse exercício, né? E chegar à conclusão. O que que você achou desse poema? O que que você entendeu, né, nesse poema? Como é que uma dor pode não doer, né? Então, ele está aqui falando muitas metáforas a respeito do amor e sempre antagonicamente, né, como um paradoxo. E aqui sempre nessa conjunção. É o quê? Conjunção, um verbo, né? É o quê? Está juntando aqui ao predicado. Então, o verbo, o amor é, aqui o predicado, o que é arte sensível. O amor é ferida que dói no sente. O amor é um contentamento descontente. O amor é dor que desatina sem doer. Nós poderíamos colocar amor em tudo, mas ali está formando aqui uma frase só, com um ponto final. Então, aqui ele está, né, dividindo aqui várias orações em uma só. Só que está separando por ponto e vírgula, por vírgula, né? Então não tem conjunção aqui para unir essas orações, essas frases, mas a separação seria ponto e vírgula, né? E aqui, ó, sempre o ponto final está aqui. E aqui, por último, uma outra frase. Mas, aqui é uma pergunta, né? É uma total pergunta desde o início. Mas, como causar pode seu favor? Aí você pode ver que ele trocou o sentido, trocou a ordem da frase para poder rimar melhor, para causar uma rima, né? Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade? Aqui, normalmente, é falar assim, como essa amizade pode causar nos corações humanos o seu favor? Aí inverteu aqui algumas ordens da oração para poder rimar, né? Se tão contrário a si é o mesmo, como ele pode causar amizade nos corações humanos se ele é tão contrário a si mesmo? Seria essa pergunta, mas aqui ele mudou a ordem para poder rimar, né? Então, é um soneto lindo, maravilhoso, mas eu não quero parar só aqui. Eu quero mostrar para vocês duas coisas importantes, porque eu amo esse poema. Então, a outra coisa importantíssima que eu vou colocar aqui para vocês é uma passagem bíblica que eu amo muito, que é a primeira carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Vou tentar colocar aqui, peraí. Ver se ele vai. Mas ele dá uma travadinha. Quem não conhece, né, a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, escrita por São Paulo, eu digo que, na minha opinião, ele teve influência aí, né, dessa carta de São Paulo. Deixa eu parar a apresentação e colocar de novo para ver se vai aparecer aqui. Lembrando que eu estou fazendo ao vivo, né? Estou fazendo aqui como uma aula mesmo, então perdoe algum erro meu aí. Vamos ver se vai aparecer. Ele dá uma travada. Mas enquanto isso, procurem aí, né? Quem tem a Bíblia, procurem aí. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tá? Procurem aí. Acho que agora apareceu, né? Vamos lá. Então, capítulo 1. Vamos lá, vamos ler. Aqui a palavra caridade também é amor, né? Então a caridade é o maior dom de Deus. Nós temos os três dons, três virtudes, né? Teologais, que é a fé, caridade e a fé, a esperança e o amor. Seria a fé, a esperança e a caridade. São as três virtudes teologais, as três virtudes que vêm de Deus, são as principais virtudes, né? Então vamos lá.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, interprete como amor, sou como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Você vê que ele está mesmo, ainda, né? A caridade, o amor, é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Olha aqui que interessante essa parte, né? Não busca os seus próprios interesses. Isso que a gente viu no poema, né? Ali a gente não está buscando os nossos interesses, está sempre buscando o interesse do outro, né? A alegria do outro. Não se alegra com a injustiça, não se rejubila com a verdade, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a gente suporta a dor que desatina, mas não dói. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Né? Que bonito. O que é perfeito. Aqui deveria ter letra maiúscula aqui. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, aqui está errado, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, a gente só conhece uma parte, a gente só conhece um lado, né, de todo o planeta, de toda a história do mundo, de toda a humanidade, só conhece uma partezinha minúscula, né? Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Que bonito, né? Eu conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Nem a gente se conhece. Deus nos conhece totalmente. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três que eu falei, né? São as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. As três. Porém, a maior delas é a caridade. A maior dela é o amor. Então tem muito a ver com o poema, acho muito bonito. Sempre que eu leio o poema de Camões, eu lembro, né, dessa parte Coríntios, que é meu versículo da vida, né? Meu capítulo bíblico da vida é esse, né? É 13:13. Em Coríntios 13:13 é muito, muito bonito. Mas temos mais uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo aqui, que eu quero mostrar para vocês, que é uma música da minha época, né? Uma música que eu gosto muito também, que também foi inspirada aí nesse tema de amor. Esse sim foi inspirado num poema de Camões. Vou tirar a apresentação, tentar colocar outra para ver se fica mais fácil, né? Porque vai travar, né? Tá travando. Mas eu vou deixar o link aí dessa música. E aí vocês escutem, né? Que é muito bonita. Renato Russo aí fez, né? Inspirado aí no poema de Camões. Então, são é muito bonito esse poema, né? É um tema assim realmente atemporal, que todo mundo sempre vai amar esse poema. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mandem aí nos comentários o que vocês acharam desse poema do Camões, esse soneto, né? Sobre o amor. E me sigam aí nas redes sociais, vou deixar no YouTube, vem para Nárnia, se quem quiser aí, me siga. Quem quiser participar do clube para jovens, a gente vai fazer aí a semana que vem a aula sobre Hobbit, e dá tempo de ler ainda, né? Só é se empenhar. Espero por vocês e que vocês tenham uma ótima noite aí. Quem estiver assistindo, o horário que vocês estiverem, fiquem bem, fiquem com Deus, Deus abençoe. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.